Esse vídeo é especialmente para a pastora Regiane Maciel, do canal que leva o seu próprio nome. Eu marquei a senhora aqui e eu peço à senhora que, por gentileza, assista todo esse vídeo e reflita, pense em tudo o que eu vou falar, se a senhora quiser. Então assista até o final, para que a senhora possa entender por que é que eu reagi aos seus vídeos, por que é que eu digo que discordo dos seus ensinos. Recentemente eu recebi 2 avisos do YouTube de tentativas de strike e remoção de vídeos no meu canal. Foram 2 lives que eu estava reagindo a vídeos da senhora, pelo menos no e-mail diz que foi a senhora, dono do canal, com seu nome, que tentou a remoção ativando os direitos autorais. Ou seja, se as lives tivessem caído, eu teria pegado 2 strikes. E isso faz eu pensar que só não tentou uma terceira vez porque essas 2 tentativas falharam. E a senhora tentou derrubar o meu canal, ou a senhora ou alguém que administra o seu canal. Fato é que veio do seu canal, com a sua conta, tentativas de 2 strikes. Tentaram derrubar o meu canal e pode ser que mais cedo ou mais tarde consigam. Isso não é uma atitude legal, sabe, para senhora, que é pastora, que é profetisa, que fala em nome de Deus. Então hoje eu quero conversar com a senhora, porque eu não duvido muito que a senhora faria uma live comigo. Então quero conversar através de um vídeo. E eu quero expor aqui os pontos que vocês estão vendo e explicar cada um de uma forma bem sincera, bem respeitosa com sua pessoa, para que fique claro, uma vez por todas, por que é que eu discordo tanto da senhora. E que não tem absolutamente nada a ver pelo fato da senhora ser mulher e ser pastora. Eu digo isso porque a senhora repete muito: estão me perseguindo porque eu sou mulher, porque eu sou pastora. Isso não é verdade. Não é verdade. Eu poderia citar outros canais de mulheres pastoras e que eu não faço nenhum vídeo sobre elas e que, pelo contrário, eu tenho um contato respeitoso com elas. Nunca tive nenhum problema, nem elas comigo. Aparecem no meu canal às vezes, a gente conversa por chat, tudo na paz do Senhor. Então que fique muito claro que não tem nada a ver a senhora ser mulher ou pastora. Eu não estou contrariando seus vídeos, ou refutando, ou trazendo críticas, respeitando a senhora, é claro, e trazendo críticas pelo fato de a senhora ser mulher e ser pastora. Então já deixe isso aqui de lado, porque não tem absolutamente nada a ver. Mas eu quero trazer aqui o seguinte, pastora Regiane. Esses são os 4 pontos que eu vou me basear para esse vídeo, só para não ficar tão extenso. 4 pontos. Primeiro, heresias, falsas profecias, hipocrisia e mentira. Esses 4 pontos resumem por que é que eu discordo da senhora e por que eu trago tantas críticas a respeito dos ensinos. Não tenho nada pessoalmente contra a senhora. Nada pessoalmente contra a senhora. Então vamos lá. A primeira coisa são heresias. E aqui eu estou defendendo a minha fé. Eu estou defendendo a minha fé. Porque eu estou vendo que a minha fé está sendo prejudicada por ensinos que a senhora traz. Não só a senhora, mas outras figuras também. Heresias. A senhora fala, ou já falou algumas vezes, a respeito de pagar preço. Isso é uma heresia. Por exemplo, eu estou pagando preço por famílias. Eu estou pagando preço pela vida de fulano. Ninguém paga preço pela vida de ninguém. Um só pagou o preço, como diz Hebreus, uma vez por todas, e foi agradável a Deus, de modo que não é mais necessário pagar absolutamente nada. Ou seja, quando a senhora traz, ou qualquer outra pessoa traz um ensino, estou pagando preço pelo fulano, estou pagando preço em oração pelo ciclano, isso não deve ser dito, porque não é verdade. Isso é uma heresia. A Bíblia não ensina que nós pagamos preços por ninguém. A Bíblia ensina que Jesus, uma vez por todas, pagou um único preço e este preço foi aceitável por Deus, não sendo mais necessário repetir todos os anos os sacrifícios que eram feitos, que eram apresentados. Jesus foi o preço. Ele entregou a si mesmo, uma vez por todas. Então, é heresia isso de pagar preço. A segunda heresia, que isso aqui parte, eu acredito, de uma má interpretação de um texto muito conhecido, inclusive,
que a senhora traz, que é um texto bíblico, inclusive. Um texto bíblico. Sabe por quê? O que é que está escrito quando nós vamos para 1 João 5,18? Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus, Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Esse texto aqui, ele é muito usado para dizer, olha, o inimigo não pode lhe tocar. A senhora mesma já disse isso. Teve um vídeo que a senhora fez comentando o triste acidente que o seu marido teve. Felizmente se recuperou, acredito que está bem. E a senhora disse, olha, o inimigo não me toca, então tocou nele. Como assim? O inimigo não lhe toca, mas tocou no seu esposo. Quer dizer que a senhora está blindada e não pode ser tocada pelo inimigo, mas o seu marido pode? Por quê? Ele não é cristão? Ele não é um servo de Jesus? Quer dizer que Jesus protege a senhora, guarda a senhora, mas não guarda o seu esposo? Que incoerência é essa? Não faz sentido. Então o seu marido não está vivendo de acordo com o que Deus quer? Não é assim que funciona, certo? Esse ensino está errado. O texto diz assim, olha, o maligno não lhe toca. Nós não podemos pegar um texto, isolar ele, ou mesmo buscar significados, porque aí você pode pegar um significado, certo? Um significado, e pegar um dicionário e ver o que a palavra diz. Eu vou ver o que essa palavra diz no grego, ou em qualquer outro idioma que foi originalmente escrito, e aí eu vou traduzir ela do jeito que eu quiser. Não é assim que funciona. Então, quando nós pegamos 1 João 5,18, isso eu estou supondo que seja baseado nisso. Mas aqui já serve para a gente entender o que significa isso. Tem uma parte que diz assim, o maligno não lhe toca. Essa palavra no grego, ela tem um significado bem amplo. Por exemplo, ela pode dizer firmar-se, em aderir e apegar-se. Também pode ser tocar realmente. Só que aí, se nós entendermos que o inimigo não lhe toca, isso não faz sentido, porque o inimigo tocou em Jó, não foi? Deus deixou, mas o inimigo tocou em Jó. O inimigo por vezes, oprime o povo de Deus. Os apóstolos perseguidos, o mal tocando eles, foram martirizados, profetas que sofreram martírio também. Então, dizer que o inimigo não lhe toca não está coerente com o contexto, então não pode ser esse significado. Um outro sentido para essa palavra, que foi traduzida por tocar, é relações sexuais com uma mulher, coabitação, prática levítica de não ter comunhão com práticas pagãs, mulheres e certo tipo de comida parece ter sido as coisas que não deveriam ser tocadas, por isso o celibato e a abstinência de certo tipo de comida e bebida eram recomendados. Então me diga, como é que fica essa interpretação? Parece que não está falando sobre o inimigo tocar, mas sobre um estilo de vida, que o inimigo não poderia dominar essa pessoa que é de Deus. Até porque, se nós lermos os textos anteriores ao que está em 1 João 5,18, por exemplo, vamos ler aqui um pouquinho, pastora Regiane. Nós podemos ler o verso 16. Se alguém vir pecar seu irmão, pecado que não é para a morte, orará e Deus lhe dará vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, por esse não digo que orem. Verso 17. Toda iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. Verso 16. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que é de Deus é gerado, e Deus o protege, e o maligno não lhe toca. Parece que isso aqui está falando que é impossível um crente verdadeiro viver uma vida totalmente contrária ao que Deus quer. Logo, essa palavra não me toca poderia ser entendida como aquele que é nascido de Deus, o maligno não lhe domina. O maligno não lhe domina, a ponto de até acontecer uma apostasia. Então esse texto não está falando que o inimigo não pode nos tocar, porque senão é contradição com a Bíblia, porque o inimigo tocou Jó, que era justo, homem íntegro, homem reto, e que se desviava do mal, mas que foi tocado pelo inimigo. Jó foi tocado, a família de Jó foi tocada, os filhos de Jó, os bens de Jó, a saúde de Jó, todos foram tocados pelo maligno. Então, esse ensino de Deus, o Deus me guarda, o inimigo não me toca, isso não faz sentido.
Até porque basta analisar hoje, eu nem vou dizer anos atrás ou no período da igreja, nos seus primeiros passos. Não, hoje mesmo, hoje em dia. Quantos cristãos estão sendo tocados pelo maligno? Estão sofrendo? Então esse seu ensino é uma heresia por isso. Mas aí nós temos a segunda coisa, que são as falsas profecias. E aí eu tenho que lembrar de novo, pastora Regiane Maciel, eu tenho que citar de novo a profecia que a senhora trouxe a respeito dos dias 27, 28, 29 e 30 de dezembro de 2024. A senhora disse que Deus lhe mostrou essas datas e a senhora perguntou de Deus o que significavam e Deus então lhe deu a revelação, a interpretação. A senhora disse que Deus lhe disse que nestes 4 dias, a Terra, ou seja, todos os lugares da Terra, o planeta iria gemer e que Deus iria descer a mão, haveria gemido em todo o planeta. Não aconteceu isso. Um outro vídeo após esse, a senhora disse que essas 4 datas representavam dias de sofrimento. Só que quando a senhora disse que 27, 28, 29 e 30 a terra ia gemer, e depois a senhora disse que essas datas representavam períodos ou dias difíceis, são 2 interpretações diferentes. São 2 interpretações diferentes para a mesma profecia. O problema é que foi Deus que lhe deu essas 2 interpretações diferentes. Então essa profecia não pode ser verdadeira. Primeiro, porque não se cumpriu. Segundo, porque ela se contraria. Então não faz sentido. Uma outra profecia, ou uma revelação, eu quero colocar profecias e revelações juntas. A senhora disse que Deus pode abençoar alguém através de um Pix feito por engano. E a senhora simplesmente disse, se você receber um Pix por engano, é Deus te abençoando. Isso não é verdade. Porque quem fica com um Pix feito por engano está cometendo um crime. E Deus não iria abençoar alguém usando do crime, usando dessa conduta má, lesando outra pessoa. Deus não faria isso. Depois a senhora trouxe uma outra versão diferente dessa para tentar explicar o que teria acontecido. Só que a sua história foi totalmente contrária à primeira versão. Então por isso não pode ser verdadeira essa profecia ou revelação de que Deus lhe disse que estaria abençoando alguém através de um Pix enganado. Então são 2 versões diferentes para a mesma revelação. Mais uma vez, uma falsa profecia ou revelação. A terceira é que a senhora, através de seus vídeos, diz que em 2027 o anticristo irá reinar. Ele vem de Roma, um homem branco alto, que em 2027 virá. E a senhora menciona, cita, de que o arrebatamento da igreja se dará neste período de 2025 a 2027, porque em 2027 será o último momento de paz na terra. A senhora disse isso. Eu tenho um vídeo salvo e a senhora está aí no seu canal. De 2025 a 2027 será o período de paz, porque depois disso vem o anticristo, logo a grande tribulação, e a igreja não estará mais aqui, a não ser os crentes infiéis. Ou seja, a senhora está falando do arrebatamento. Só que quando a senhora traz já uma data do arrebatamento, já está totalmente contrário ao que Jesus disse. A respeito desse dia e hora, ninguém sabe. Nem os anjos, nem o Filho, somente o Pai. Então mais uma falsa revelação, mais uma falsa profecia. O terceiro ponto que eu quero trazer, pastora Regiane Maciel, é a respeito da hipocrisia. Lembrando que, antes que alguém diga assim, mas Jesus disse que não podemos julgar. Você leu o texto todo? Você leu o contexto que Jesus está dizendo que nós não devemos julgar de modo hipócrita, que é quando você tenta tirar o cisco do olho do seu irmão, mas tem uma trave no seu? Porque a própria Bíblia diz assim, não julguem conforme a aparência. E eu não estou julgando conforme a aparência. A Bíblia diz, julguem de acordo com a reta justiça. É assim que a Bíblia diz. Julguem de acordo com a reta justiça. É isso que a Bíblia diz. Então, não é proibido julgar ninguém. João 7,24, não julgueis pela aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Então não é proibido julgar hipocritamente, falsamente
e segundo o meu querer, a minha vontade. Eu não posso julgar alguém assim, eu tenho que julgar com base na vontade de Deus, na palavra de Deus. O Senhor Jesus disse assim: pelos frutos vocês conhecerão os falsos profetas. Eles vêm até vocês vestidos de pele de ovelha, mas são lobos. E vocês vão reconhecer pelos frutos. Se Jesus está dizendo que eu posso reconhecer o falso profeta ou o falso mestre pelos frutos, a única maneira é eu julgando os frutos. Por quê? Eu não posso julgar a árvore sem julgar os frutos. Porque não é seguro eu julgar a árvore desprezando os frutos. E aí Jesus disse: pelos frutos vocês vão conhecer. Uma árvore boa dá fruto bom, uma árvore má dá fruto mau. Ou seja, o que eu posso fazer é analisar os frutos. E os frutos são o ensino, as doutrinas, a conduta dessa pessoa. Isso eu posso julgar. E qualquer pregador, seja profeta, profetisa, diácono, diaconisa, presbítero, presbítera, não sei nem se existe essa palavra, apóstolo, apóstola, vamos colocar assim, qualquer pessoa que apareça pregando, ele deve ser julgado através de seus frutos, para que possa então ser identificado como uma árvore boa, uma árvore má, como um verdadeiro cristão ou como um falso cristão. Ou seja, nós devemos ser como os bereanos. E aí, o que tem a ver isso, Evandro? É que eu vejo hipocrisia de sua parte. Como? A senhora disse, no vídeo em que a senhora fez defendendo Miguel Oliveira, e é seu direito defender ele. A senhora disse: ao invés de vocês cuidarem da vida de vocês, por que vocês estão falando do Miguel? E aí eu devolvo a pergunta para a senhora: por que ao invés de cuidar da sua vida, a senhora ficou gravando vídeo exortando Vitória Souza, Pastor Ayala? Por que a senhora ficou gravando vídeo falando sobre os irmãos que foram para o carnaval, com bloquinho de carnaval, e colocou na sua miniatura Silas Malafaia e Aline Barros? Por que ao invés de cuidar da sua vida, a senhora ficou cuidando deles, criticando eles? Por que ao invés de cuidar da sua vida, a senhora foi falar quando lhe perguntaram sobre a Igreja Universal, e a senhora disse seita maligna, e todos os outros elogios que a senhora trouxe, que eu até trouxe uma live e anotei tudo que a senhora falou aqui: seita maligna, mercenários, enganadores de alma, ladrões do evangelho, falsos testemunhos, inclusive. Sobre o bispo Macedo, a senhora disse velho mau caráter, bandidagem, hipocrisia e pilantragem. Por que ao invés de cuidar da sua vida, a senhora ficou falando isso? Ah, mas pediram minha opinião. Era só a senhora dizer: não vou dar minha opinião, vou cuidar da minha vida. Por que a senhora não faz isso? Então isso é hipocrisia. A senhora ensina uma coisa, mas vive outra. Isso é hipocrisia. A segunda coisa é: a senhora critica, mas faz o mesmo, que está ligado, não é? A senhora critica quem fala ou critica alguém, mas a senhora também critica. A senhora critica quem fala da senhora ou contra as suas profecias e revelações, mas a senhora faz o mesmo contra as outras pessoas. Eu acabei de citar exemplos aqui. Então isso é hipocrisia. Isso é hipocrisia. Quarta coisa, esse aqui é o quarto ponto e eu vou finalizar: mentiras. Mentiras. Eu sei que é duro ouvir de alguém até mais novo que a pessoa é mentirosa. Eu sei que é duro ouvir isso. Mas vamos lá. Eu quero aqui pelo menos dois exemplos, só dois exemplos. Primeiro, a senhora disse no e-mail, na solicitação de remoção por direitos autorais de copyright que foi enviado para o YouTube, a senhora disse que eu estou usando o seu conteúdo para lhe caluniar e para lhe difamar. Agora, em que eu lhe caluniei e difamei? Se tudo o que eu fiz foi analisar o que a senhora disse, e tudo o que eu falei está com base na sua argumentação, como eu estou fazendo agora. Em que eu estou lhe caluniando? Em nada. Absolutamente nada. Segundo, a senhora disse em lives, e estava se referindo a mim, a senhora disse que eu queria comprar o seu livro para lhe difamar, para zombar do seu testemunho. E isso é mentira. Mentira. Eu não sei se você que está assistindo sabe, mas eu comprei, eu não tentei, eu comprei o livro dela. Chegou então, após 10 minutos, eu tinha até encerrado a live, um e-mail dizendo que o meu pagamento do livro tinha sido reembolsado. Ou seja, ela não quer que eu compre o livro. Eu não posso comprar esse livro
E aí eu fiz o quê? Eu apaguei o livro, porque eu havia comprado, ela devolveu meu dinheiro, então eu falei, vou apagar, porque a senhora está vendendo, não é justo eu ficar sem a senhora ter recebido o dinheiro pelo livro. Apaguei. Outra pessoa comprou o livro e enviou para mim. E eu estou lendo até onde eu li, como já falei, é um livro legal, falando de sua infância, de suas experiências, eu até estou gostando do livro. O que eu falei antes de comprar o livro foi, eu vou comprar o livro, vou ler aqui com vocês, se tiver alguma heresia eu falo. Aí beleza, eu comprei o livro. Quando eu comprei o livro, eu vi lá, na segunda página, depois da capa, que é proibido qualquer reprodução do livro sem a sua permissão. Aí eu disse, vou entrar em contato com ela para pedir permissão para ler o livro aqui junto com vocês. Se ela não deixar, eu não posso reproduzir. Mas eu vou ler o livro e trago uma crítica a respeito do livro, porque isso não é proibido. Se tiver alguma heresia, eu cito e trago aqui para vocês. Foi isso que eu disse. Em nenhum momento eu deixei aparecer, em nenhum momento eu disse que compraria o livro para lhe ridicularizar, para lhe difamar, porque eu jamais farei isso. Até porque comprar um livro para ridicularizar alguém, eu não vou fazer isso. A senhora escreve o que quiser. Se eu discordar, eu posso dizer, eu acho que isso aqui está errado, isso aqui não é assim. Mas a senhora nem sabia qual era o intuito de eu comprar o livro. Então a senhora fez um julgamento falso. A senhora julgou já que eu iria lhe difamar ao comprar o livro. Isso é mentira. A senhora disse em live. Estão tentando comprar meu livro, a senhora não citou meu nome. Não sei, talvez porque pensou que eu iria tomar alguma providência, eu não farei isso. Agora saiba que não é certo se recusar a vender um produto para um cliente. Isso vai contra o Código de Defesa do Consumidor. Mas tudo bem. Aí a senhora em live, estão tentando comprar meu livro para me difamar. Essa perseguição é tamanho. Veja só, isso é mentira. Aí eu tenho que dizer que é mentira. E aí eu quero terminar lendo Gálatas, capítulo 4, verso 16. Após o apóstolo Paulo falar a verdade para eles, Paulo diz assim, acaso me tornei inimigo de vocês porque lhes digo a verdade? E eu termino esse vídeo, pastora Regiane Maciel. Nem sei se a senhora está assistindo até aqui. Mas eu termino esse livro perguntando, a senhora me considera seu inimigo porque eu estou lhe falando a verdade? Quer dizer que eu me torno um inimigo da senhora? Quer dizer que eu me tornei seu perseguidor porque eu estou falando a verdade? Porque eu estou analisando o seu conteúdo de modo honesto, sincero e transparente? Eu não distorci uma palavra que a senhora disse, como a senhora também colocou isso no e-mail pedindo remoção dos meus vídeos. Eu não distorci nada do que a senhora disse. Eu não fui covarde, não fui caluniador nem difamador, nada. Eu simplesmente analisei o que a senhora disse, as suas palavras, as suas profecias, e aí eu me torno inimigo. Eu me torno um perseguidor do evangelho porque eu estou lhe falando a verdade. Aí se eu tivesse aplaudindo para todas essas incoerências que eu mostrei e provei aqui, aí a senhora iria me considerar o quê? Ah, é um irmão abençoado, porque concorda com o erro, porque concorda com heresias, porque concorda com doutrinas estranhas. Por isso eu sou inimigo? Por isso eu é que sou usado pelo diabo? Por isso eu sou um perseguidor da obra de Deus, porque estou lhe falando a verdade? Eu sinceramente, eu peço que a senhora reveja todos esses pontos que eu falei. Pelo menos analise. Não precisa acreditar em nada do que eu disse aqui. Mas veja se em tudo o que eu falei, veja se há mentira ou se há verdade da minha parte. Faça isso. Você que está assistindo, faça isso. Julgue tudo o que eu mostrei aqui para vocês. Julgue todas as palavras que eu trouxe. Julgue tudo o que eu falei. E veja se eu estou mentindo ou se eu estou falando a verdade. E veja se eu estou sendo injusto com a senhora ou se eu estou apenas me mantendo dentro da justiça e da lei. Que Deus abençoe, pastora Regiane. Que Deus guarde sempre sua família. E a todos vocês que assistiram até aqui, muito obrigado também. E um forte abraço.